Nós vamos falar um pouquinho sobre a Chevrolet Meriva e a Fiat Idea. Melhor dizendo, eu vou dar a minha opinião referente a esses dois carros, ok? Vale lembrar que nós já fizemos vídeos separadamente desses dois modelos, eu vou tentar deixar o link aqui ó, na descrição desse vídeo. O intuito do vídeo é dar a minha opinião, como eu falei para vocês, sobre esses dois veículos, né? Quem tem interesse de comprar a Meriva, quem tem interesse de comprar uma Fiat Idea, na hora que cair nesse vídeo, talvez eu consiga aí ajudar de alguma forma, tá bom? Mas antes eu vou pedir para você deixar aquele like no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Vale lembrar que tanto a Meriva quanto o Fiat Idea, eles pertencem à categoria minivan compacto, ou seja, eles são concorrentes direto, ou melhor dizendo, eram concorrentes direto porque os dois carros não fabricam mais, tá? A Meriva foi lançada no Brasil em 2002 e teve o término, né, de produção em 2012, juntamente com a sua irmã maior, que é a Chevrolet Zafira, baita de uma minivan também, que eu vou deixar o link aqui, eu já gravei esse carro, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. O Fiat Idea ele foi lançado em meados de 2005 e teve o término de produção aí em 2016, se não me engano, tá? Então assim, são duas minivans bem confiáveis, né? A mecânica simples e confiável. Vamos basear aí no ano de 2012 e a mecânica 1.4 para ambos, tá? A Meriva ela tem a mecânica 1.4 8 válvulas família 1 GM, né? Que é uma mecânica que dispensa comentário. Mecânica simples, robusta, fácil de encontrar peça. É tocado por correia dentada. E o Fiat Idea, mecânica 1.4 dela é a mecânica Fire, também tocada a correia dentada. Também dispensa comentário, porque é uma mecânica simples, uma mecânica barata que se acha a peça com facilidade. Então, assim, falando mecanicamente, tanto da Meriva quanto da Idea, no meu modo de pensar, é bem tranquilo, tá? São mecânicas que saíram em vários outros carros de ambas as montadoras, então é uma mecânica fácil de encontrar peça. O único detalhe da Meriva e da Zafira, pessoal, em toda a sua jornada de produção e dentre as suas versões, não existe câmbio automático para esses dois carros. Então, se você chegou até esse vídeo com uma ideia de comprar uma Idea ou uma Meriva automático, não tem. O que se tinha na época para esses dois modelos era o câmbio automatizado, ou seja, robotizado aí para alguns, tá? Que é uma transmissão que, no meu modo de ver, né, várias pessoas acabam comentando que é uma transmissão que ela dá problema, ela pode dar problema e é uma transmissão de mecânica, de manutenção cara, tá? Então, se puder evitar esses carros com essa transmissão é melhor, tá? Eu recomendo tanto a Meriva quanto o Idea, eu recomendo na transmissão manual, tá? Só para efeito de curiosidade, a GM usou o câmbio Aisin, se não me engano, o robotizado, né, automatizado para o Meriva, e a Fiat usou o câmbio Dual Logic. Acabamento desses dois veículos é um acabamento relativamente bom, né, para a sua categoria mesmo, para a sua época. Eu particularmente acho o design da Idea mais bonito, tá bom, do que da Meriva, tá? Consumo é bem parecido, vou ter só dar uma ideia para vocês, é só uma ideia, tá pessoal? O consumo é bem relativo, varia muito de carro para carro, bem? Mas a gente pegar aqui o consumo do Idea, ele está em torno no álcool de 6,5 na cidade, 7,3 na estrada, na gasolina 9,5, tá bom? Na cidade e 10,5 na rodovia. A Meriva ela tem um consumo de 6,4 no álcool na cidade, 7,6 na rodovia. Na cidade, na gasolina 9,3 e na rodovia 10,9 na gasolina. Isso é só dados de ficha técnica, é só uma média para vocês terem aí uma noção, tá bom? O tamanho deles é bem parecido, tá bom? O comprimento, tá? A ideia ela é um pouquinho mais alta do que a Meriva. Por um outro lado, a Meriva ela é pouca coisa mais comprida do que a Idea, tá? Lembrando, nessa versão que eu estou falando, é uma versão mais simples, não é a versão Adventure do Idea, que a versão Adventure tem aquele step lá na traseira, tá? Então, com isso,
o carro fica um pouco mais comprido, porque você tem que contar ali o espaço do step, tá bom? Mas no modo geral, na minha opinião, esses dois carros eles são bem interessantes. A Meriva ela tem um porta-mala um pouquinho maior do que o do Ideia, 390 litros para a Meriva e 380 para a Ideia, tá? Então a diferença aí é pouco e a Meriva é um pouquinho mais pesada, tá bom? Mas na minha opinião, se fosse para eu comprar hoje um desses dois carros, eu compraria sem problema nenhum, tá? São dois carros interessantes que eu falei para vocês, são veículos que são até bem cotados no mercado de usados, tá? São veículos confortáveis, né? Eu já dirigi tanto a Meriva quanto a Ideia, são carros aí bem legais de dirigir, tem um conforto aí bem interessante, tá? Para ambos. Para efeito de curiosidade, a Meriva ela é um pouquinho mais barato do que a Ideia. Então, uma Meriva 2012 aí com motor 1.4, você vai encontrar na casa dos 28, 28,5. Isso dependendo da região onde você mora, dependendo do estado de conservação do carro, é claro. O Fiat Idea, ele vai ali, o ano de 2012 com a mecânica 1.4, né? Eles vai parte ali na perna de 30, 31 mil, 31.500, varia da região onde você mora também o estado de conservação desses dois carros, tá bom? Então, assim, a ideia ela ainda é um pouquinho mais cara. Se você está em busca de um carro como esse, é bem interessante você ler alguns fóruns sobre o veículo, você entender a proposta do carro, você entender a categoria desses veículos, né? Categoria minivan compacto. Embora esses dois carros eles utilizam de mecânica de carros populares mesmo, de suas montadoras, mas eles não são carros populares, tá bom? Vale lembrar. Então, assim, para manter esses veículos aí, não dá para a gente comparar como manter, por exemplo, um Palio da Fiat ou um Corsa ou um Celta da GM, tá bom? Mas no meu modo de pensar, um pouco que eu li sobre esses carros, que eu conversei com proprietários, que eu li depoimentos de proprietários, não é um bicho de sete cabeças de manter esses veículos aí. Mas veja, atenção aí a galera que gosta de correr, gosta de acelerar, vale dizer, né, vale lembrar que não é carro de corrida, tá? Então, se você quer ganhar corrida, não vai ser com uma Ideia e não vai ser com uma Meriva. Isso é um carro para família. Não é carro de ficar costurando, não é carro de ficar tirando racha, não é carro de ficar empurrando ninguém na faixa da esquerda, tá? É um carro para família, ambiente familiar, tá bom? Se fosse para eu comprar um desses dois carros, como eu falei para vocês no vídeo, eu compraria sem problema nenhum. Só que eu iria no Fiat Idea, único, exclusivamente pelo design e o acabamento, tá bom? Não que o Meriva não tenha um acabamento ruim, longe disso, é um carro bem acabado para sua época, né, pro modelo, tá? Mas o design do Idea me agrada mais, tá bom? Bruno, você está comprando um carro por design? Nesse caso, pessoal, eu vou pelo design, porque os dois veículos são bem parecidos, tanto de desempenho, tanto de consumo, são veículos que a mecânica são bem confiáveis, né? O espaço de porta-mala é parecido, então tudo desses dois carros é parecido, tá? Então eu vou, já que os dois carros têm a mecânica simples e robusta, então eu vou para o Fiat Idea que me agrada mais. Para mim, o acabamento do Idea para mim é melhor, né? O painel de instrumentos, enfim, o Idea para mim eu acho mais bonito, principalmente se for na versão Adventure, tá? Mas não é o caso do vídeo de hoje, tá bom? Mas assim, se fosse para eu comprar, eu preferia o Fiat Idea do que a Meriva, simplesmente pelo design, tá bom? Espero que eu tenha ajudado de alguma forma quem tem dúvidas em comprar esse carro. Sugestões para eu comentar sobre algum carro, deixa aqui nos comentários desse vídeo, que eu gosto muito de interagir com vocês através dos comentários. E aproveitando, convido vocês também para acessar e conhecer a nossa loja virtual, que eu vou deixar também o link aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Eu me chamo Bruno Charme, falo diretamente do canal SUV Companhia. Espero vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fala, turma! Tudo bem com vocês? Estou deixando duas opções de vídeos bem legais para vocês aqui.
Apenas clique em um dos quadrados com o título do vídeo e bom divertimento!